E aí, povo, beleza? Edson aqui mais uma vez. Tô dando uma volteada e aproveitando para gravar uns vídeos. Hoje que o dia tá bem bonita a paisagem. Então, uma coisa que eu gostaria de falar é sobre compra de carro. Eu tenho uma playlist aqui que eu falo um pouco sobre tipo de carro que é 1.0, quais são as vantagens e desvantagens, se é melhor comprar carro novo ou usado. Esse aqui é o meu primeiro carro novo, comprei ele zero. E às vezes a gente para pensar se vale a pena ou não, e aí para quem pretende comprar um carro ou não, né, precisa pensar e analisar se vale a pena para você comprar o carro. Porque carro é um conforto, é um gasto que a gente tem e que é mais no emocional do que no racional, sabe? Raramente você vai comprar um veículo, principalmente novo, no racional, porque se você parar para pensar, é caro e dá uma perda de capital muito grande nos primeiros anos. Os primeiros 3, 4 anos aí do veículo, existe uma perda de capital bem significativa. E o carro novo geralmente no Brasil é acima de 70, 80 mil. Então essa perda em porcentagem ela acaba em valores brutos sendo significativa. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como que foi a minha decisão de comprar esse carro aqui. Inicialmente eu estava há muitos anos sem carro. E eu viajo, na verdade, quase todo final de ano para casa dos meus pais, que fica a mais de 1.000 quilômetros aqui de São Paulo. Eu sempre viajei de ônibus. Eu viajava de ônibus. Por muito tempo aí eu viajei de ônibus, principalmente nas férias de final do ano, porque eu sou professor, e aí eu tenho as férias do meio do ano e do final do ano. E assim que eu me estabeleci como professor, as férias de final de ano, eu sempre visitei a minha família. Tem 1 ou 2 anos aí que eu não fui, mas de um modo geral eu sempre fui no final do ano, pelo menos. E aí quando eu chegava lá, meu amigo, que chateação. Aí a cidade de onde meus pais moram fica distante da rodoviária, sabe? Porque a rodoviária que o ônibus que eu ia daqui de São Paulo para o Paraná, ele para, a rodoviária ela tá numa outra cidade, que tá a 10, 15 quilômetros de distância, mas ainda assim é outra cidade. E aí era sempre um transtorno, cara. Toda vez que eu ia pegar ônibus, ou toda vez que eu chegava lá de ônibus, aí às vezes você não encontra o taxista, e aí nem sempre tem taxista, dependendo do horário, você não consegue pegar ônibus naquele horário, porque não tem taxista. O meu pai às vezes conseguia ir, mas nem sempre conseguia. E aí eu falei, quer saber do negócio? Eu preciso urgentemente comprar um carro. E aí eu optei por comprar um carro novo. Existem muitos motivos, na verdade, por qual eu comprei esse carro. Então, inicialmente eu iria comprar um carro da Toyota. Eu queria comprar um Etios. Eu cheguei a olhar o Etios, mas eu achei um preço um pouco acima, em virtude do carro não ser novo, do preço dos carros por eles não serem novos, sabe? E aí olhei também um da Chevrolet, e foi até um amigo meu que foi olhar um da Chevrolet, só que era um carro batido. E aí eu teria que ter todo um transtorno inicial de arrumar o carro, ajustar o carro já é um carro usado, então pode aparecer algum tipo de avaria que você não estava esperando, e enfim. Daí eu observei que tinha saído esse novo Polo na Volkswagen, e eu gosto da Volkswagen, principalmente porque tem um perfil de carro que eu gosto, né? A forma com que os carros da Volkswagen são produzidos me interessa mais em média do que de outros carros. É gosto pessoal.
Eu concordo que muita gente critica, com razão, a Volkswagen da parte de acabamento interno, mas para aquilo que eu quero, a mecânica da Volkswagen é confiável e a suspensão da Volks também é confiável, o carro você sente ele na mão. E esse novo Polo, principalmente o modelo que eu comprei, que é o modelo 24, ele saiu com uma série de itens que me interessavam. A única coisa que eu não gosto desse carro é que os vidros traseiros das portas traseiras eles não são elétricos. Isso eu não gostei, é um dos pontos negativos. Mas ele tem uma série de itens que me interessavam. E acredite se quiser, a tomada de decisão que me levou a comprar um carro Volkswagen e comprar um carro novo, ou seja, a tomada de decisão que me fez eu comprar esse carro aqui, é muito mais emocional do que racional. É claro que tem uma série de motivos que eu já vou explicar, mas o principal deles é emocional. Porque eu vi um Polo desses novos, o Polo Trek, e eu achei muito bonito. Eu achei o carro bonito. Eu falei, eu quero um carro desse pra mim. E aí no mês de julho, que foi quando eu comprei, julho de 2023, tinha acabado de sair o modelo 24. Inclusive esse aqui é um dos primeiros carros que foram vendidos. E aí eu só esperei que ele chegasse realmente nas concessionárias. Eu fui lá e comprei. Então a decisão principal, se for parar para pensar, o principal motivo pelo qual eu decidi comprar esse carro aqui foi emocional e não racional, porque eu achei o carro bonito e com a série de itens que me interessavam, como multimídia, ajuste do volante, ajuste do cinto de segurança, controle de estabilidade, airbags. Então, claro que tem a parte racional, mas foi muito mais emocional do que racional. E aí, assim, quando eu cheguei na concessionária, o vendedor queria muito que eu comprasse o Polo TSI, que é o turbo. Aí nessa parte o racional foi mais pesado. Então por que o meu carro é um Polo MPI 1.0 e não um TSI? É porque eu achei que o valor de 10, 12 mil reais a mais era um valor significativo para mim, mais de 10% acima do valor desse daqui. 2, o motor EA211 3 cilindros 1.0 MPI, que é esse que está aqui no meu carro, ele já está consolidado no nosso mercado. Então ele é um motor que faz tempo que está aqui e portanto ele é um motor de mecânica que já está confiável, digamos assim. Ele é um dos melhores motorzinho 3 cilindros, enquanto que o turbo 1.0 turbo do TSI ele tinha na época uma consolidação no nosso mercado, ainda na minha opinião insatisfatória, porque se eu não me engano ele tinha só 5 anos de mercado brasileiro. E eu pensei, cara, não vou comprar, um pouco por causa disso. Outro motivo é que eu pretendia fazer Uber com o carro, e eu fiz bastante Uber já com esse carro aqui. E assim, o carro turbo, ele tem um pouquinho mais de custo, então também teve essa influência. É só por causa disso? Não, mas foi mais um dos motivos. O carro turbo tem um custo mais alto de manutenção, e não tem o que fazer. É um carro melhor, é um excelente carro. Eu não me arrependo de ter comprado o meu carro sem ter um motor turbo. Eu reconheço a qualidade dos motorzinhos turbo da Volkswagen, mas eu ainda optei pelo racional nesse aspecto, né? Foi muito mais racional. Tipo, eu vou comprar um carro que tenha um custo mais baixo de manutenção, mecânica consolidada já no nosso mercado, e enfim. E aí essa foi a parte mais racional da compra desse carro. Mas assim, é muito bom lembrar que a decisão de eu chegar na concessionária Volkswagen e analisar juros, analisar a cor do carro, proposta de financiamento, etc., passou primeiro por uma decisão emocional de dizer assim: esse carro é bonito, eu gostei, eu quero um carro novo.
porque eu tava sem carro há muitos anos, então eu quero um carro novo para mim, para ter aquela satisfação, né, de ter um carro novo. Tem vantagens ter carro novo? Claro que tem. Até no vídeo eu comentei, né, várias vantagens. Uma delas é poder fazer Uber. O Uber não tira todo o custo do meu carro, mas uma boa parte do carro ele tirou. Ou seja, fazendo Uber eu tirei uns trocados. Tem a parte da mecânica inicial do carro, que é só a manutenção básica. E isso para mim é fundamental, porque eu não preciso me preocupar. Só que tem essa parte também, né, de ser mais cara a mecânica. Mas assim, porque você tem que fazer as manutenções lá na Volks. E aí o serviço é bem acima do que uma mecânica que não seja a da Volkswagen, sabe? Mas enfim, eu estou muito satisfeito com o carro. Foi uma decisão emocional / racional, mas o emocional pesou muito por o carro ser novo, porque eu queria um carro novo, por o carro ser bonito, porque eu queria um carro bonito, e por o carro ter uma cor, que esse vermelho é um vermelho diferentão da Volkswagen, que é esse vermelho pôr do sol, vermelho sunset, o que também influenciou. Então assim, tem a parte racional? Tem. Mas mesmo eu, uma pessoa que tem uma personalidade bastante reflexiva, bastante julgadora, bastante racional, ainda assim a principal decisão foi tomada pela emoção e não pela razão. Isso é uma coisa bem interessante. O status de ter comprado um carro novo influenciou fortemente na minha decisão, e isso precisa ser levado em consideração, porque às vezes as pessoas só descem a lenha, né? Você é muito emocionado e tal. Não, cara, tem a parte racional, mas mesmo assim uma pessoa que é fortemente racional como eu ainda tomou uma decisão muito mais na emoção do que da razão. Beleza? Então é um assunto que eu gostaria de compartilhar. Estou compartilhando com vocês aí. E se você conseguiu ficar até o final desse vídeo, me ouviu esses mais de 12 minutos aqui de vídeo, então considere se inscrever no meu canal, deixar seu like aí e vamos pra cima.